Olá, amigos e amigas, aqui é Janete. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Ainda sobre aquele tema de por que plantar suculentas em vasos grandes assim como esses. Então, hoje eu vou fazer o segundo vídeo. Eu vou fazer o segundo vídeo replantando o segundo vaso, ou seja, transplantando, retirando plantas que estavam já desproporcional e organizando outras plantas assim. Com isso, eu faço com dois objetivos. Em primeiro lugar, eu vou poder estar cuidando melhor, por exemplo, de plantas como essas, ó, de vasos, né, assim, que são bonitos, que as plantas estão bonitas, mas já não existe mais harmonia porque tomou conta, né? Então, eu separei aqui o segundo vaso, que é junto, né, do conjunto aí, e que eu quero fazer um replante. E vou aproveitar para consertar as suculentas, né, desse vaso, organizar melhor, para ficar mais harmonioso e mais bonito. E vou também aproveitar e usar os vasos para poder estar plantando as minhas suculentas em vasos maiores. Com que objetivo? Bem, nos dois últimos vídeos falei um pouco sobre isso. No penúltimo vídeo, inclusive, eu falei sobre o tema, né? Olhar sensível, essa observação tão importante no nosso jardim. E depois dessa observação é que a gente vê a necessidade da prática, né? De colocar em prática aquilo que a gente vê que é necessário. Olha a lindeza aqui dessa Kalanchoe luciae, cultivada aqui no sol pleno, como está vermelha e bonita. E é assim que eu cultivo as minhas plantas, né? No sol pleno, tomando esse solão que está aqui agora no norte de Minas, e eu acho que quase todo o país, né? Então, quando a gente vê que o inverno está acabando e a primavera já está anunciando a sua chegada por aí, agora, hoje, né? Amanhã. Então, o que que acontece? Esse período de transição é normal acontecer das suculentas sentirem, né? Sentirem. Por quê? Porque vem num período mais frio, mais fresco. Aí, de repente, o sol desponta, elas estão desacostumadas com esse solão. E por ser cultivadas em sol pleno no tempo, no céu aberto, digamos assim, o que que acontece? Elas sentem, porque nem sempre a gente pode estar retirando do lugar. Inclusive, eu cultivo assim, em vasos grandes, né? Então, é bem difícil estar tirando do lugar. Inclusive, eu coloco em vasos grandes porque o objetivo é esse. É cultivar no tempo mesmo. E para isso, mudou a estação, vi a necessidade de pegar as minhas suculentas que estavam já começando a sentir o solão, porque o substrato do vaso menor estava secando com mais rapidez, porque aqui, além de ser muito quente, aqui também venta bastante. Então, são dois fatores que contribuem para que elas sequem, né? Para que elas sequem mais rápido. E, assim sendo, ocorre a desidratação ou até mesmo as queimaduras. Bom, então os cuidados são necessários, são importantes e são urgentes, né? Então, esse vaso aqui já é o fruto de uma dessas, vamos dizer assim, dessa providência, né, que eu tomei, de tirar dos vasos menores e deixar aqui nos vasos maiores. Aí, eu vou fazer agora o segundo vaso, o vaso número 2. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês deixem aí seu comentário sobre algum aspecto que concordou ou não concordou, porque é a sua opinião que vai me dar uma base para eu entender que tipo de vídeo você gosta de ver aqui no canal. Aí eu posso estar reunindo as dúvidas, as perguntas, né, sobre o assunto em questão, e posso também está providenciando mais vídeos que vai me ajudar aqui no meu cultivo e também vai ser de dica para você aí no seu cultivo. Lembrando que é muito importante você falar também sobre o assunto em questão, que nesse caso
é esse aqui. Como e por que plantar suculentas em vasos maiores, vasos grandes, né? Então, vamos renovar o segundo vaso, o vaso número 2. E como eu disse, esse é o vaso número 2. Olha como está as plantas, né? Aqui eu tenho esse senécio. Aqui eu tenho também um outro senécio jacobsene. Aqui eu tenho essa metálica que está muito grande. Aqui, mas está precisando de poda. Olha o tronco dela, o tamanho. Olha aqui. Olha o tamanho do tronco. Aqui eu tenho essa Echeveria Hakuhou, que nunca vi tantos filhotes. Olha só. Vai formando uma aglomeração de suculentas em volta de filhotinhos. Aqui eu tenho essa planta, que é da família das Sansevierias. Ela tem a flor parecendo uma bromélia, são pontiagudas folhinhas. Aqui tem dois tipos, tem um manchado e outro sem manchas. Aqui tem mais uma Hakuhou, que é híbrida da pálida com a Laui. E aqui, olha só, já não tem mais planta nenhuma, de modo que precisa urgente de cuidados. Então, vamos ver agora o antes, para daqui a pouco eu mostrar alguns passos do durante e depois mostrar o depois para vocês. Vejam, eu tirei o senécio macroglossus, tirei o senécio jacobsene e tirei a Echeveria metálica. E voltei aqui para mostrar para vocês como está o substrato todo cheio de raízes. E essa mudinha aqui, gente, está vindo dali. Passou lá no fundo e tá vindo aqui. E olha aí, ó, ó o caule. Quebrou, tá vendo? Olha quantas raízes. Então, isso acontece muito depois de muito tempo que a planta tá aí no vaso, né? Então, acontece isso. Olha aqui essa Hakuhou, quantos filhotes. Essa tem mais. Olha aí. Então, as plantas, elas vão assumindo, assim, né? Uma proporção muito grande quando encontra, assim, bastante substrato dentro do vaso. Mas, em especial, por causa da quantidade de tempo, né, que tá aqui. Tem muito tempo que tá aqui. Retirei aquele tronco que tava de pé. Eu gostei muito desse tronco quando eu coloquei ele assim em pé dentro do vaso. Então, retirei, mas talvez eu use ele. Se eu não achar outro elemento, eu vou usá-lo. E olha aqui. O substrato está super fofo. Mas as raízes tomaram conta, olha, passando, né? Então, fala pra mim. Se o cultivo no sol, ele é funcional, ele funciona ou não? Claro que funciona, né, gente? Olha as raízes e olha o meu substrato. Será que esse substrato é bom para essas plantinhas? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida que sim, porque senão elas não estavam tão lindas, né? Olha aí. E aqui ficou. Eu vou ver o dreno, vou ver o substrato e volto aqui para mostrar. Bom, depois de observar que nem as raízes das suculentas tinham nematóide e nem o substrato está ruim, eu vou fazer assim. Eu vou acrescentar um pouco de terra do quintal, que é uma terra arenosa, tem matéria orgânica, e vou acrescentar também o carvão moído, com um pouco de casquinha de ovos. Conforme eu falei no vídeo anterior, se vocês desejarem conferir, desde o início do meu canal, nos vídeos anteriores, eu mostrava que eu usava casca de ovo, sim, nas minhas plantas. Porém, eu tinha deixado de usar, mas eu deixei de usar porque o substrato dá certinho. Não foi por causa de um motivo ou outro, não. Simplesmente porque, conforme eu sempre digo, eu gosto de uma coisa, de resolver as coisas da maneira que for mais fácil, que dá certo, né? Claro, tem que dar certo. Mas, se uma coisa que é bem fácil dá certo, então eu prefiro optar pelo que é mais fácil.
que é menos trabalhoso. Se está dando certo, se as plantas gostam, estão se desenvolvendo, então é aquilo que eu vou usar. Então eu uso esse substrato bem grosseiro. Grosseiro no sentido de que é eu mesma que eu pego coisas assim que a gente tem disponível, componentes, né? Essa é a palavra. A gente usa alguns componentes que a gente tem no fundo do quintal. Por exemplo, uma areia grossa, bem esterilizada. Uma terra vermelha, igual eu mostrei para vocês aqui, misturado com areia grossa e pedrinhas daqui do quintal, junto com matéria orgânica, inclusive, porque é do quintal. Aí, e tem árvores no quintal. E também uso o carvão moído, que é muito importante. Agora, vamos plantar suculentas nesse vaso grande. Voltei aqui para mostrar mais um passo para vocês, agora mais descansada, porque eu estou cansando para fazer esse arranjo. Olha, eu disse que eu ia aproveitar esse tronco, né? Que eu tirei desse mesmo vaso anterior, no arranjo anterior. Porém, ao afixar, ele quebrou, então estava podre, mas mesmo assim eu quis aproveitar essa parte aqui. E tinha essa orelha de Shurek, né? Linda e enorme. E no vaso já estava com essa rosinha do sol, já no vaso, né? Que eu retirei. Então eu deixei aí. A rosinha do sol, naturalmente, ela vai espalhar ali, porque ela cresce rápido e gosta de sol. Mas eu vou fazer uma poda, né? À medida que for crescendo. Agora, um outro elemento que eu vou colocar aqui, antes de colocar as suculentas, que eu vou colocar aqui, tem mais algumas. Eu vou colocar aqui uma pedra. Queria muito colocar essa pedra enorme que eu trouxe lá do Recanto das Águas, mas ela tá muito grande, né? Para esse vaso que não é tão grande. Que é grande, mas para ele não tá grande. Eu vou colocar umas pedras assim. Eu tenho bastante pedra no quintal, porque eu gosto, né? Então eu vou colocar assim, para poder dar um ar de natureza, né? De naturalidade, de natureza, natural, né? Aí fica assim, ó. Eu vou deixar assim, só para dar um efeitozinho, né? Talvez eu mude. Agora eu vou plantar as plantas e volto para mostrar o resultado para vocês. E falar mais um pouquinho do porquê, né? Que eu estou colocando plantas em vasos maiores, vasos grandes. Bom, finalizado o plantio, eu vou mostrar para vocês que plantas usei e vou falar mais um pouco sobre o porquê. Porém, se você deseja saber pormenores do motivo que eu estou plantando as minhas suculentas em vasos maiores, volte aí atrás, veja os 2 últimos vídeos. Num deles, né, no último você vai ver quando eu plantei aquele vaso ali. E no penúltimo eu falei o motivo, né? Entre eles, as suculentas têm sentido bastante. Aqui na nossa região que o clima é muito seco e quente. Agora, essa transição, né? No início da primavera, né? Está iniciando hoje, amanhã, né? Então, as suculentas têm sentido, porque o substrato tem secado com muita rapidez e muita facilidade. Daí, eu achei por bem colocar em vasos maiores, com mais substrato, para que elas fiquem mais hidratadas por um período maior e resistam bem, né, ao sol escaldante aqui do norte de Minas Gerais, em especial nessa época do ano, primavera, verão, né? Então vejamos aqui o que eu fiz. Como eu disse, coloquei uma jade bem alta aí, melhor dizendo, essa é a orelha de Shurek. É uma crassula, né? E no centro aí, a rosinha do sol. Aproveitei o tronco, né? Juntamente com algumas pedras para dar um ar mais rústico. Aqui eu coloquei uma Fred Eves. Aqui eu coloquei Cremeria mutabilis. Aqui Echeveria Equador. Essa daqui eu esqueci o nome. É uma suculenta muito resistente ao sol e fica muito colorida. Aliás, todas elas são resistentes ao sol e também ficam coloridas. Aqui é o Graptopétalo paraguaiense. Coloquei aqui porque a tendência é pender um pouco, né? Aqui eu coloquei uma recém-decapitada, uma Echeveria rubella. Ela está enorme.
Ela está enorme, bem grandona. Olha a Jade como está linda aqui, de perfil. Jade não, desculpa, gente, é a orelha de Shurek. É uma crassula, né? Mas é a crassula orelha de Shurek. Aqui eu coloquei a Pachyveria Schedeckeri, aqui uma Perle Wunenberg, que é uma Echeveria, e aqui eu coloquei a Echeveria ranaicada. Então ficou assim, esse vaso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou molhar agora com vocês. São plantas que já são adaptadas ao sol, né? Já está a tardezinha, o substrato bem fresco. Posso sim molhar para aproveitar o vídeo e mostrar como eu rego também. Aí, eu peço você que não é inscrito, que por favor se inscreva e ative o sininho das notificações, que eu estou sempre dando dicas do meu cultivo aqui, de suculentas que eu cultivo no tempo, né? E se você também não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, curta o vídeo, gente, por favor, não esqueçam de curtir o vídeo. E deixe também o seu comentário, viu? Agora vamos à rega. Lembrando que são suculentas de sol, cultivada no tempo. Eu vou sempre falar esse detalhe nos meus vídeos, por quê? Porque além de ser cultivo livre a céu aberto, é um cultivo bem rústico, né? No tempo, tomando sol e tomando chuva. Naturalmente, esses cuidados, esse olhar sensível para a gente entender as plantas, se precisa de um cuidado melhor, é necessário, sempre é importante. Mas as minhas plantas, as minhas suculentas aqui do meu jardim, são cultivadas assim no tempo. Toma sol, toma chuva, eu rego sempre assim. Eu gosto de regar à tardinha, da agora para frente. Por quê? Porque o substrato está frio, né? O sol já se pôs, não nesse caso, mas agora ela está aqui na sombra, né? Para mim poder estar montando, eu coloquei aqui na sombra. Então, mas o melhor, na minha opinião, aqui para minha região, eu rego à noitinha. Já escurecendo, quando o substrato está bem fresco, né? Bem frio. Então, mas nesse vídeo o tema era esse, né? É o vaso 2. Plantei o vaso 2. E por que, né, que eu plantei num vaso maior as minhas suculentas com mais substrato? E o objetivo é esse, para que elas fiquem melhor hidratadas agora na primavera e no verão e não venham a queimar. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de curtir. Sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas todos vocês aqui no meu canal. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal. Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!